Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 10 de agosto, dia que celebramos a festa de São Lourenço, diácono e Marte, e dia também dos diáconos, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 12, o versículo 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Lourenço era um dos mártires mais conhecidos e venerados, já desde os primeiros séculos. Encarregado de cuidar dos bens da igreja, os repartiu entre os pobres, já que pressentia prisão iminente. Aprisionado junto com o Papa Sisto II, não sofreu de imediato martírio, mas suportou corajosamente atrozes dores na grelha incandescente. Alguns escritos permitem introduzir aqui um gracejo de Lourenço. No meio de tormentos, ele teria dito ao carrasco, entre aspas, vira-me, pois deste lado já estou bem assado, fecha aspas. Entretanto, a maioria dos escritores modernos julga que Lourenço tenha sido decapitado como o Papa Sisto II, martirizado 3 dias antes. Morreu em 258 e foi sepultado no Campo Verano, na Via Tiburtina, em Roma, onde Constantino edificou a basílica que tem o seu nome. Querido irmão, querida irmã, guiando-se pela cartilha de nosso mundo materialista e individualista, muita gente vive voltada para si mesma, sem abertura para os outros e para Deus. Outra foi a postura de Jesus. Ele estava voltado para o Pai e para os outros. Há cristãos exemplares que, a exemplo de Jesus, consumiram ou consomem sua vida em favor dos outros. A palavra de Jesus hoje é clara. Quanto mais você se poupa, mais se perde. Quanto mais se entrega, mais ganha. O fechamento em si leva à esterilidade e faz naufragar todo o projeto familiar, comunitário e social. E por isso, claro, não é só para a outra vida, porque a vida eterna já começou em nós. O primeiro requisito para seguir Jesus é renunciar a viver voltado para si mesmo. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, manifestar atenção e respeito ao pensamento dos outros. E reze assim comigo, finalizando este momento. Ó Jesus Mestre, grande exemplo de fidelidade e coragem, recebemos do teu discípulo e Marte Lourenço. Infunde em nós, Senhor, ardente zelo e sincera vontade a nos dedicarmos ao reino de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão
da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 10 de agosto, dia que celebramos a festa de São Lourenço, diácono e Marte, dia do diácono, dos diáconos. Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 2 Coríntios 9, 6 a 10, João 12, 24 a 26, rezar o Salmo 111. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação desta reflexão aplicada à vida. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nesta data, 10 de agosto, fazemos memória do diácono e Marte Lourenço, da igreja primitiva, que viveu no século III. Lourenço viveu a fé de um modo exemplar, dando testemunho de Cristo de modo bem-humorado e com muita ousadia. Não teve medo do martírio e encarou com irreverência a morte, vendo nela a coroação de seus trabalhos em prol da igreja. Toda vez que fazemos memória de um mártir, somos convidados a refletir sobre o nosso agir cristão e a nossa fé em Cristo Jesus, mártir dos mártires. O primeiro a viver o martírio e mostrar que quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Fazer pouca conta da vida não significa banalizar a vida. Pelo contrário, significa conferir à vida um valor supremo e defendê-la até as últimas consequências. Defender a vida com a própria vida, a vida dos nossos semelhantes com a nossa vida. Esse é um gesto extremado de amor ao próximo. Assim sendo, quem gasta a sua vida se doando ao próximo, ganha vida perante Deus e se torna semente caído na terra. Por essa razão, a imagem da semente e da semeadura é apropriada para falar do martírio. Sabemos que se guardarmos uma semente, ela não germinará e com o tempo apodrecerá. Por outro lado, se a semearmos, ela germinará e dará outras sementes, que por sua vez se multiplicarão em outras plantas, que gerarão outras sementes e outras plantas, num ciclo infinito de preservação da vida. É, portanto, a dinâmica da vida. Assim são aqueles que gastam a sua vida fazendo o bem. A primeira leitura fala exatamente disso, ao usar a expressão: quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza.
Quanto mais fizermos o bem aos nossos semelhantes, mais vidas serão preservadas e assim nos tornaremos grandes diante de Deus. As nossas ações revelam o que vai dentro de nosso coração. Cada um faz e dá aquilo que tem dentro de si. Quando cultivamos coisas boas dentro de nós, em abundância, nossas ações serão boas abundantemente. Se fazemos pouco ou nada para o próximo, é porque temos pouco ou nada de bom dentro de nós. Paulo recorda que tudo o que fazemos de bom para os outros será recompensado por Deus. Portanto, vale a pena fazer da nossa vida uma constante doação, sendo uma semente colocada na terra. O Evangelho de João, único a trazer esta parábola, mostra que não podemos querer preservar a vida no sentido de nos furtar de ajudar o próximo, de não nos envolvermos para solucionar os problemas que atingem a humanidade. Se assim fizermos, seremos grãos de trigo que não caem na terra. Estaremos, portanto, fadados a morrer. Mas se nossa vida for uma constante doação, mesmo que venhamos a morrer por causa disso, teremos vida para sempre junto de Deus, e o sangue derramado irrigará outras sementes para que a missão continue. Querido irmão, querida irmã, são esses os exemplos dos mártires. Eles alvejaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Eles são sementes de trigo caídas na terra e que estão produzindo frutos. Foi assim com o diácono Lourenço. É assim com todos os mártires de ontem e de hoje. Que os exemplos dos mártires nos encorajem na missão. Querido irmão, querida irmã, finalizando este momento, reze assim comigo. Ó Jesus Mestre, com palavras claras e perturbadoras, preparaste teus seguidores para os embates da vida. Muitos cristãos e cristãs sofreram martírio, assim como o teu servidor São Lourenço. Dá-nos fortaleza para perseverarmos no teu caminho, mesmo cercados de duras provas e perseguições. Amém.